Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo para Claudineia Arriade, que me pediu para fazer um vídeo fazendo o plantio das mudas de rosa do deserto. E aí eu falei, hoje é quarta-feira, né? Eu tinha falado para ela que eu ia postar o vídeo ontem, terça-feira, mas eu não consegui fazer o vídeo. Então eu vou fazer esse vídeo hoje, que é quarta-feira, e vou postar ele. No caso, vocês vão ver ele amanhã, que é quinta-feira, que é dia de vídeo aqui no, no nosso canal aqui, é dia de terça e quinta-feira. E aí eu tô colocando alguns shorts aí também no decorrer da semana. Quando eu consigo colocar os shorts, eu tô colocando também. Em primeiro lugar, que eu quero falar com vocês a respeito do plantio das rosas do deserto, primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com o substrato. Em, em ter um substrato mais aerado possível, que é aquele substrato que ele não compacta. Que ele, você pega ele, mesmo ele, o meu aqui tá mais seco, mesmo ele estando úmido, você vai, pega ele assim, solta, ele desce, ele não vira tipo uma pedrinha na mão, sabe como? Por que que ele precisa ser aerado? Vou ver se eu consigo tirar aqui uma rosa do deserto aqui, é, do, da garrafa PET, para me mostrar para vocês do que é, por que que é tão importante a gente ter esse substrato aerado. Olha aqui, vocês estão vendo? Ontem eu coloquei água nas rosas do deserto, hoje eu ainda não coloquei. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo isso aqui são as raizinhas radiculares das rosas do deserto, que são as raizinhas finas, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. O que que vai formar o caudex das rosas do deserto? O que forma o caudex das rosas do deserto são essas, tipo essas raízes, na verdade são raízes mais grossas. São essas raízes finas que absorvem a água, que absorvem aí toda a nutrição que a gente põe, seja ela orgânica ou química, né? Os que são, quando eu falo de nutrição, são os adubos e a água também, né? Então são essas raízes finas aqui que absorvem tudo aquilo, todos os nutrientes que as rosas do deserto precisam para desenvolver essas raízes, para fazer aquele caudex, para fazer, para ir formando essa batata aqui, ó. Deixa eu tirar aqui que vocês vão entender melhor. Então, essas raízes aqui, elas vão crescer, vão se desenvolver, vão engordar, e aí futuramente, isso aqui forma como se fosse a batata, né, da rosa do deserto, que é o que a gente faz, o levantamento de caudex para ela se desenvolver. Então, por que que o substrato aerado é importante? Para essas raízes aqui conseguir se desenvolver, né, ela não encontrar barreiras ali no substrato duro, endurecido, e esse substrato mais endurecido, ele não deixa a água passar aqui, ó, pelos furos de drenagem. Essa água, ela vai ficar retida aqui dentro do vaso junto com o substrato. E isso é péssimo para as rosas do deserto, porque muita umidade apodrece as raízes, apodrece aí o caudex, as raízes radiculares,
E aí é onde é que junta muita bactéria, muita bactéria ali dentro do substrato e causa a podridão das raízes do Caudex. Então, por isso que é importante fazer esse substrato bem drenável. E aí, o que que eu uso no substrato para ele ficar assim bem drenável? Eu uso terra para floreira, que é aquela terra preta. Vocês encontram aí pela internet, vocês encontram aí nas lojas de agro, encontram em floricultura, mas eu prefiro comprar ou pela internet ou nas lojas de agro. Um saco grande aí, acima de 10 quilos, um saco aí de 15 quilos, aqui na minha cidade eu compro na faixa de R$ 37, mais ou menos. Aí vocês vão falar a respeito do substrato pronto que vem, né? Aquele substrato para rosa do deserto que já vem pronto, né? Que as pessoas compram e já plantam a planta direto nele. Eu não gosto dele. Eu prefiro o meu substrato que eu desenvolvi, né? Que eu faço o meu plantio, o meu cultivo nele. Além de que fica mais barato também você fazer o seu próprio substrato. Então, o meu substrato é a terra para floreira, né, que é aquela terra preta que a gente compra, areia grossa de construção. E, gente, precisa ser a areia grossa de construção. Aquela areia fina, ela não é indicada, porque ela absorve muita umidade. E aí o que a gente quer no nosso substrato é trazer mais drenagem. A gente não quer que essa água fique retida. E a areia fina, ela absorve muita umidade, então ela não vai dar ali a drenagem que a gente precisa. E eu uso também o esterco de gado. Quem tem acesso aí ao esterco de galinha, pode usar ele também. Só que tem uma ressalva. O esterco de galinha, ele é muito forte, muito forte mesmo. Ele é muito concentrado. Então, precisa deixar ele curtir. Ele precisa ser bem curtido para a gente poder usar ele nas nossas plantas. Porque senão queima a planta, queima as raízes da planta e ela apodrece também. O que mais que eu uso? E eu uso a casca de arroz. Eu não uso mais a casca de arroz carbonizada. A minha casca de arroz é aquela natural mesmo que a gente encontra, aquela casca branca, sabe? Então eu uso ela. As pessoas falam que não pode usar ela, que ela entra em decomposição ali, vai fazer mal para as rosas do deserto. Nas minhas rosas do deserto, até hoje, já vai para um ano que eu estou usando a casca de arroz sem ser carbonizada. E eu não tive problema nenhum com ela. E o carvão, eu deixei de usar. Eu ainda tenho algumas aqui que tá no plantio antigo, que tá com carvão. Mas as que eu estou plantando, fazendo plantio recente, eu não estou colocando carvão mais. Porque o carvão, o que que acontece com ele? Ele, por mais que você triture ele fica assim, bem pequenininho, triturado, mas fica com aquelas quininhas ali. E à medida que o caldex vai crescendo, vai se desenvolvendo, aquelas quinas ali pode machucar, né, o caldex, as raízes das rosas do deserto e ocasionar aí uma podridão. Então é por isso que eu não estou usando mais o carvão triturado. Às vezes vem um pouquinho de carvão aí na terra da floreira, mas é muito pouco. É assim, é nada, sabe? Então, assim, é uma opção minha, da minha experiência do meu cultivo. Não estou falando que o meu cultivo é o melhor, não estou falando que o meu cultivo é o ideal, porque a gente tem que analisar
a região onde a gente mora, né? Então, para mim, aqui na minha região, né, que eu moro em Minas Gerais, eu moro no interior de Minas, dá super certo esse cultivo. Mas aí cada pessoa tem que analisar aí é, o que vai ser melhor para as rosas do deserto. Porque, por exemplo, numa região tipo Nordeste, né, que é muito quente, o calor é muito intenso, vai precisar de um substrato aí que retém um pouco mais de água, né? Mas aqui no meu caso, para mim aqui na minha região, é ótimo. E aí agora nós vamos fazer o plantio. Eu peguei esses dois vasos aqui. Para o tamanho que tá as minhas rosas do deserto aqui, eu precisaria de um vaso um maior que esse e um pouquinho menor que esse. Porque a gente tirar de um vaso, né, pequeno para passar para outro pequeno não justifica. Para passar para um vaso que é muito grande, também não é interessante. Então, assim, precisa ser um vaso aí mediano. Como eu não tô sem esse vaso mediano, o que que eu vou fazer? Eu vou plantar nesse vaso aqui, que é um vaso maior. Ele não é tão grande, ele não é enorme, mas também ele não é o ideal. Mas aí na casa de vocês, vocês vão procurar um vaso mediano. Porque o que que acontece? Se plantar uma rosa do deserto igual essa aqui, nesse vaso aqui, o que que vai acontecer? Ela vai se desenvolver rápido, né? Porque o substrato ele é muito bom e eu faço as adubações certinhas, então ele vai se desenvolver rápido e eu vou precisar replantar ele rápido. Então não acho interessante. Eu prefiro plantar num vaso onde que a planta vai se desenvolver bem e eu vou ter um espaço de tempo para estar fazendo o replantio, porque senão fica muito serviço, muito trabalho, né? Então eu prefiro um vaso maior. Olha, para vocês verem, ó. Eu prefiro um vaso maior, porque vai ter mais substrato aqui dentro para ela se alimentar, porque para ela se desenvolver, para ela crescer, ela precisa de espaço, ela precisa de alimento, ela precisa de água, né? Ela precisa aí das adubações feitas aí na, no período correto. Então, assim, eu prefiro um vaso maior, que vai ter mais substrato e mais nutrientes aí para ela se alimentar, e que eu vou ter um espaço de tempo maior para depois fazer esse replantio. Essa rosa do deserto aqui, olha aqui para vocês verem o tamanho que já tá aqui o caudex. Eu não vou fazer o levantamento de caudex dela. Essa rosa do deserto aqui, ela tem um ano, tá fazendo um ano que eu plantei ela. Ela é de semente, tem um ano que eu plantei a semente dela. E aí ela cresceu, se desenvolveu e tá aqui. Eu não vou fazer o levantamento de caudex dela. Eu faço o levantamento de caudex das minhas rosas do deserto a partir aí de 2 a 3 anos do plantio dela. E depois, né, eu sigo a mesma forma. Eu só vou fazer o levantamento de caudex dela aí depois que eu, tipo assim, eu levantei o caudex dela. Aí depois de 2, 3 anos para poder fazer o levantamento. Porque se a cada ano a gente faz o levantamento, corta a raiz, a planta ela não se desenvolve, ela sofre um atraso aí. E como eu falei com vocês também, eu não gosto de fazer o levantamento de caudex, tirar todo o substrato dela, cortar as raízes para fazer o levantamento. Eu gosto de plantar ela, deixar ela mais alta ali no vaso,
deixar o torrão se desfazer ali naturalmente à medida que a gente vai colocando água nela, para ela ter tempo dela se enraizar embaixo, para depois eu cortar as raízes finas que ficam ali expostas. Porque aí ela não sofre atraso. E como eu tenho bastante rosa do deserto aqui também, se eu tirasse todo o torrão dela e cortasse as raízes finas, né? O que eu ia ter que fazer? Eu tinha que tirar ela do sol, passar ela para um lugar sombreado, para depois voltar ela para o local de origem dela no sol. Por quê? Olha aqui para vocês verem aqui. Essa parte branca aqui, ela não tem resistência nenhuma contra o sol. A parte que tem resistência é essa parte verde aqui. Então, se eu exponho essa parte aqui no sol, depois que eu faço o levantamento de Caldex, como ela não tem resistência, vai causar uma queimadura aqui. Então, à medida que esse substrato vai descendo naturalmente, ela vai criando essa resistência ao sol. Então, eu faço meu levantamento de Caldex dessa forma, porque eu acho prático, menos trabalhoso. A planta não sofre, ela não sofre aí com queimadura do sol, ela não sofre atraso aí no desenvolvimento dela. Então, é dessa forma que eu faço, é dessa forma que deu certo e que dá certo para mim. Né? Talvez seja aí uma sugestão, você pode tentar fazer aí na sua casa, quem sabe dá certo para você, né? Porque dica boa é dica compartilhada, é igual eu falo, eu gosto de passar as minhas dicas, porque quem me passou bastante dicas aqui de cultivo de rosa do deserto foi o meu tio. A gente sempre está conversando a respeito das rosas do deserto. Eu comecei a cultivar rosa do deserto também por causa dele. Eu ganhei umas e ele foi me dando as sementes das polinizações que ele foi fazendo lá e me ensinando a plantar. E a gente foi trocando figurinha aí e eu apanhei um amor muito grande por essas plantas. Com a questão das orquídeas também da mesma forma, as orquídeas têm aí uns 15 anos que eu cultivo orquídeas e eu sofri muito no início do cultivo das orquídeas, porque ninguém passava dica, ninguém ensinava, sabe? E a mesma coisa eu vejo com as rosas do deserto. Existe aí muito mito aí com relação às rosas do deserto. Então, por isso que assim, eu gosto de gravar os vídeos, eu gosto de mostrar as coisas que eu faço aqui, porque quem sabe, né, um vídeo meu aqui pode esclarecer uma dúvida sua aí do outro lado. E quem sabe você tem alguma dúvida, você me manda uma mensagem, faz um comentário aqui no vídeo e eu gravo, gosto de gravar os vídeos, gosto de tirar um tempo para responder as mensagens de vocês, porque eu passei por muita dificuldade até que eu aprendi a lidar com essas plantas. Com as rosas do deserto nem tanto, porque o meu tio ele já cultivava e ele foi me passando as dicas. Mas muita gente não tem acesso a essa informação. E eu vejo também que muito vídeo, muitas pessoas ensinando a fazer coisa errada aqui na internet. Então, é por isso que eu gosto de gravar o vídeo e mostrar para vocês. Então, vamos ao plantio. Como eu falei para vocês, eu não vou fazer o levantamento de Caldex. Eu não faço camada de drenagem aqui no fundo, não. Nos meus plantios, não. Eu não coloco brita, não coloco isopor, eu não coloco nada aqui embaixo. Porque não tem necessidade de colocar. Porque como o meu substrato ele é bem drenado, então a água não vai ficar retida aqui no fundo. A camada de drenagem é para isso. É para drenar o vaso, né? Para as raízes não ficar em contato com essa umidade que fica aqui embaixo. Também não coloco manta, não coloco nada, só coloco substrato e faço plantio. Então, assim, para mim dá super certo.
Olha aí quem tá chegando, meia-noite. Vamos ver se ele não vai começar a morder aqui no meu pé, né? Que ele aprendeu isso agora, mordendo meus dedos, que tá um caos. Assim, ele não morde com força, sabe? Mas dá gastura, sabe? Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia. É isso. Não, vou tirar um pouco aqui. E aí eu quero passar uma dica para vocês. O meu vaso, esse vaso aqui, eu tô reutilizando ele. Vocês estão vendo que em todo vaso tem essa borda aqui, né? Tem essa divisão aqui. A gente, quando vai fazer o plantio das nossas plantas, não é só das rosas do deserto, não, gente. É qualquer planta. A gente não enche o vaso até a boca, não. A gente enche o vaso com substrato só até aqui, ó, aonde vai essa divisa aqui. Uma, para a gente colocar a água, para ser mais fácil de colocar a água. E outra, porque se a gente enche até a boca de substrato, quando a gente coloca a água não penetra, ela escorre pelo vaso. E quando ela escorre, ela leva o substrato também, né? Então, a gente colocando o substrato só até aqui nessa divisa, a gente economiza substrato e fica mais fácil também de colocar água aí nas nossas plantas. Deixa eu ver aqui. Ó, é isso mesmo. Aqui, como eu falei para vocês, ó, olha lá. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu tô gravando sozinha. Ó. E agora é só completar aqui com o substrato. E aí vocês vão ver que eu não vou deixar esse caldex dela, essa parte esbranquiçada, eu não vou deixar ele aparente, não. Eu vou colocar substrato até tampar ele todinho. E aqui, agora, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e eu posso apertar esse substrato aqui para ela ficar firme. Por que que eu posso apertar ele? Porque ele é um substrato aerado. Então eu posso apertar ele aqui dentro, que ele não vai compactar. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. Eu vou lá buscar a água para colocar nele, para vocês verem que eu vou colocar a água e ele vai descer embaixo. Então eu vou parar o vídeo aqui só um pouquinho e vou lá buscar a água. Bem, gente, eu peguei meu bule velho de guerra aqui com água para me poder mostrar aqui para vocês. Olha aqui para vocês verem que eu vou colocar a água aqui. Ó, e ela absorve rápido. Então aqui eu posso colocar água nela à vontade. Ó, coloquei um bule de água. E ela vai começar a descer aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó. Já tá descendo. Então essa água vai escorrer todinha. E ela não vai ficar retida aqui. Então vale super a pena. Às vezes vocês vão achar assim, que dá muito trabalho fazer o substrato aí na casa de vocês. Que é melhor comprar o substrato pronto. Mas, gente, vale super a pena. Experimenta fazer aí os plantios de vocês, no substrato de vocês. Não plantem as rosas do deserto de vocês direto na terra da floreira, porque a terra preta da floreira, ela compacta. Então, não é legal plantar só nela, não, tá? Mas experimenta aí fazer esse plantio aí, que vocês vão amar. Aqui, vocês podem ainda acrescentar nesse substrato aqui o adubo, o potássio e o superfosfato simples. Eu não coloquei aqui porque
Eu levei o meu lá para a cidade para poder plantar sementinhas de rosa do deserto, que eu plantei a semana passada. E aí eu gosto de colocar eles nos vasinhos. E aí eu esqueci de trazer ele para cá. Mas vocês podem comprar aí na loja de agro. Coloca uma porçãozinha bem pequena, porque se colocar muito, ele é um adubo muito forte e ele vai queimar as raízes das rosas do deserto de vocês. Mas já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa adubação também, tá? Vocês podem voltar aí nos vídeos anteriores aí que vocês vão achar. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa que eu queria falar pra vocês. Se vocês não me seguem lá no Instagram, vocês já me seguem lá, porque por lá eu mostro muita coisa todos os dias. E vocês vão receber aí dicas diárias aí de plantio aí, de rosa do deserto, de orquídea, de outras plantas também, porque a gente está organizando aqui o jardim da chácara, né? Organizando o viveiro, para vocês irem vendo aí tudo que a gente está aprontando por aqui. Tem muitos anos que a gente tem a chácara, mas agora a gente resolveu dedicar mais tempo a essas plantas, porque a gente ama essas plantas, as rosas do deserto, a gente ama todas as plantas, né? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui, deixa aqui as dúvidas de vocês, se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui a sugestão de vídeos de vocês, compartilha aí com os amigos de vocês, porque esses comentários de vocês, os compartilhamentos, as curtidas de vocês me ajuda bastante aqui dentro da plataforma e ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e vai encaminhar ele para outras pessoas também, tá? Então um beijo, um abraço. Eu quero ver se eu consigo colocar alguns shorts aqui, que são os vídeos curtos aqui, no decorrer aí da semana também. E até a próxima semana, na terça-feira. Terça e quinta-feira é os dias de vídeo aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a semana que vem.